Craque Neto, sim, falou sobre o caso do Bruno Henrique no Flamengo. E eu sei que vocês flamenguistas estão preocupados, todos nós estamos preocupados, mas o Craque Neto falou com um pouco de senso. Então eu quero ver a tua opinião nos comentários e por favor se inscreve no canal. Hoje tem Flamengo e Juventude, vamos cobrir o pós-jogo, vamos cobrir o que a imprensa vai falar, mas me ajuda a chegar aos 35 mil inscritos e me ajuda a comprar a camisa do Flamengo, fazendo um superchat para você aqui, porque já temos R$70 dos R$1.000 que faltam. Bora! Bom, uma situação como essa, você tem dois lados, três vertentes. Uma das pessoas que analisam a coisa de forma equilibrada. Outra, os torcedores do time desse jogador que vão tentar minimizar, né? E outra, aqueles que torcem por outros times, não gostam daquele time, vão tentar amplificar o negócio. Condena o cara, outro não fez nada. E aqueles que vão analisar de forma equilibrada. A nossa obrigação, evidentemente, é analisar de forma mais equilibrada possível. E um básico princípio do jornalismo é que jornalista não acusa, jornalista dá informação, né? A informação ela vem por intermédio de fontes, como no caso a Polícia Federal e tudo mais, foi que claramente aí transmitiu informação a colegas que publicaram, e você, em cima disso, você vai discutir, vai analisar, vai comentar, mas com extrema responsabilidade. Quem não entende, quem não sabe do que eu estou falando, quem não está entendendo, vai no Google, escreve lá, escola base, a vida de pessoas ao fim, né? Depois faz documentário para tentar consertar, mas é tarde demais. Aliás, o documentário só piora, na minha visão, profundamente irritante a situação. Como cidadão, a gente fica revoltado de ser da nossa profissão, acho que um pouco mais. Então, o Bruno Henrique tem o direito à defesa, o Flávio, que é advogado, pode falar disso até com uma propriedade, como qualquer cidadão, até que prova o contrário, ele é inocente. Ponto. Mas, o que foi publicado ontem, gente, é muito comprometedor, porque são vários diálogos nos quais ele fala sobre o assunto, ele troca mensagens, a não ser que alguém prove que aquilo ali tudo é falsificado, forjado, o que não parece ser, né? Não parece ser. Então tem que ter o cuidado, ao mesmo tempo a gente não pode se omitir de comentar sobre algo que foi apresentado e que parece muito grave. Me espanta, assim, como que o jogador de futebol nos dias de hoje consegue ainda ser tão tolo, um jogador, porque não primeiro, mas né? Não é fácil falar, mas ninguém está nessa situação. É importante frisar que existe, hoje, por acaso, hoje, até uma coincidência, aí a CBF talvez nem anuncie hoje por conta dessa confusão toda, mas, embora não implique em nada, pelo contrário, a CBF fechou um acordo, um contrato com a empresa chamada Esporte Radar, que é uma empresa que, entre outras coisas, ela acompanha e monitora os movimentos nas apostas esportivas. Então, vamos imaginar o seguinte, determinado time está jogando e, do nada, começam a descarregar várias apostas no cartão amarelo para um determinado jogador. O Vampeta. Né? O Vampeta está jogando. E, de repente, digamos assim, lá de Nazaré das Farinhas, terra do Vampeta, começa a ter várias apostas. Ou aqui de São Paulo mesmo. Por que todo mundo está apostando aqui que o Vampeta vai levar cartão amarelo? O volume grande, assim, anormal. Acende uma luzinha. Eles já alertam. Muitas vezes o próprio site de apostas percebe o movimento e ele se manifesta. Tanto que você vê que ele fala que... Pois é. Então, no caso específico, né, tem esse diálogo todo e, assim, é incrível, porque o jogador tem que saber isso. Não é um negócio que você vai lá fazer e que os caras estão de bobo ali. Porque quem é passado para trás nessas horas é a casa de aposta, que está pagando, e os demais apostadores de todo esse sistema. E por mais que as pessoas sejam contra ou a favor da aposta esportiva, gente, primeiro, ela está no mundo inteiro. Nos Estados Unidos você aposta, tem corrida de cachorro. Na Inglaterra você encosta, tem uma rede chamada William Hill. Você anda em qualquer rua de Londres, vai trombando nas lojas dos caras. Sempre foi assim. Antes até das apostas via internet. O cara ia lá e apostava. Em todo lugar tem. Então, no mundo inteiro tem aposta esportiva. O Brasil não é diferente, então não é um fenômeno aqui localizado. É importante ter regulamentação. O Brasil entrou nesse processo agora recentemente. E é importante que o atleta entenda que ele não pode participar em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O Tonali fez gol domingo no 4-1 do Newcastle sobre o Manchester United, jogava pelo Milan, e o Tonali foi suspenso por acho que 10 meses, não falha a memória, porque ele apostava na vitória do time dele quando era atleta do Milan. E cumpriu a suspensão no Newcastle. O Newcastle tinha nada com isso, comprou o jogador, de repente o cara foi punido, ficou sem um jogador durante um período, né? E ele apostava na vitória do time dele, ou seja, não é que ele estava forjando alguma coisa. O cara entra em campo para vencer o jogo. Você fala, mas qual o problema? Ele entra em campo para vencer, ele apostou que ele vai ganhar. Ele não pode. O jogador, o árbitro, o técnico, os personagens que fazem o futebol, que podem mudar os destinos de uma partida, de uma forma direta ou indireta, eles não podem participar de forma alguma. No caso do Paquetá, até foi amplamente discutido isso. Mas é impressionante como é que isso acabou por acontecer.
Eu não meti a minha reação em cima, mas vou deixar aí um corte longo dos donos da bola em que o craque Neto fala sobre esse caso do Bruno Henrique. Eu tô impressionado, eu quero saber também a tua opinião nos comentários. Se liga só nisso. Quem joga só lá só na Europa. É a Bet do West Ham. É a Bet do próprio time dele. Mas como é que esses caras de lá ganharam 110 mil euros, cara? Aí uma Bet falou com uma, outra Bet falou... Opa, peraí. Acho que nós foi enganado, hein? Acho que nós foi enganado por alguém das Ilhas Paquetá. É a mesma coisa agora aqui. Não foi a Bet que fez isso. Não, a Bet é vítima. As Bets são vítimas. E o 171 é o estelionato, é exatamente isso, por você estar enganando a casa de apostas esportivas. O craque, assim, ó, o Paquetá ganha 4 milhões e 300 mil reais por mês no West Ham. O Bruno Henrique é o maior salário do elenco do Flamengo, 1 milhão e 800 mil reais por mês. O Luiz Henrique, que é outro jogador que é alvo de suspeita, de investigação, enquanto jogava no Betis, no Botafogo ganhava mais de 1 milhão de reais por mês. Então, pra mim, é uma grande burrice. Não é burrice. Um jogador de... Não é burrice. É que vai além, né? Não, desculpa de falar que você está errado, porque eu não gosto de falar que ninguém esteja errado. Acho que não é burrice. Eu já fui burro muitas vezes. Acho que não é burrice. Eu já fui burro muitas vezes. Eu já fui burro de andar com o carro acima da velocidade. Eu já fui burro de ter feito coisas que eu não deveria fazer. Eu já fui burro, eu sou responsável pelas coisas. Isso não é burrice. O que ele fez foi uma coisa criminal. E se for provado, é diferente de burrice. Mas sabe qual que é a cara, burrice, quando atropela uma pessoa e mata 2 crianças acima da velocidade, não é burrice. Tem razão. Eu não prestei atenção. Não, ele estava ali. É diferente. Ele sabia. É que a burrice se dá, craque. Se isso for comprovado, né? Isso, esse é um bom ponto. Mas é que todos os indícios... É que você quer falar que é uma burrice do quanto que o cara ganha, né? Não, a burrice, craque, é você achar que vai ludibriar o sistema. Só para vocês entenderem. O Neto chegou a comentar o caso do Bruno Henrique. As casas de apostas, elas perceberam um volume muito grande de apostas no cartão amarelo do Bruno Henrique. Tinha mais gente apostando em dinheiro no cartão amarelo do Bruno Henrique do que na vitória do Flamengo no jogo contra o Santos. E aí, ao sinal de alerta, liga. Eu vou dar eu não gosto de dar conselho pra ninguém, que eu não dou conselho nem pros meus filhos, que a coisa que eu mais amo no mundo é meus filhos. Eu amo mais meu filho que meu pai e minha mãe. Pelos meus 4 filhos eu dou minha vida. E dou a vida numa boa. Se Deus chegar pra mim e falar assim, ó... Você vai ter que morrer para os seus filhos sobreviver. Agora, mas deixa eu só fazer deixa eu namorar só uma vez só. Deixa eu tomar uma cerveja só, porque faz 24 anos que eu não bebo. E deixa eu só fumar um Marlboro, que faz 20 anos que eu não fumo. Depois você pode tirar minha vida e deixa meus filhos aí. As únicas pessoas que eu dou minha vida é para os meus 4 filhos. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que os caras têm, o que os caras conseguem de dinheiro, o que eles têm de patrocínio. E aí um conselho para vocês, jogadores que estão aí, para os irmãos, para os amigos. Meu irmão, quando você... Os parça. Quando você fizer isso, tem gente que trabalha só para ver isso. As casas, tem pessoas que só olham... Pô, peraí, por que esse cara tomou 3 cartões e 3 jogos? Mas quantas pessoas da família dele círculo de amizade. Pô, peraí, já tem tudo isso. As casas têm tudo isso para saber quem foi. Eu conversei com o proprietário de uma casa de apostas. Pode falar a casa, Veloso? Ele me disse... Aposta ganha? Pode falar. Ele me disse que ele tem uma equipe que fica monitorando... Todas têm. Eu tô falando porque ele me disse. Fica monitorando qualquer tipo de aposta suspeita. Porque todo mundo está apostando num cartão amarelo. Por quê? Numa expulsão, sabe, algo assim, falta. Por exemplo. Por que todo mundo está apostando? Então já liga um alerta e eles vão ver se aconteceu. E aí denuncia. Vou falar uma coisa para vocês. Não é mais fácil apostar no cartão amarelo para quem é zagueiro? Lógico que é. Não é? Aí quando você aposta num atacante que ele vai ter 3 cartões amarelos em 3 jogos seguidos e uma expulsão, opa, liga... a orelha de burrice. Porque quando você aposta, se eu apostar, por exemplo, hoje, Corinthians e... Corinthians e Fluminense. Eu vou apostar em cartão amarelo. Se o Kaká jogar, eu aposto nele. Tá bom. Certo? Se o José Martínez jogar, eu aposto nele. Certo? Se o Ranieri jogar, eu aposto nele. Eu não vou apostar no Memphis. Eu não vou apostar no Yuri Alberto. Eu não vou jogar dinheiro fora. Sacou? É isso. Dentro disso que você está falando, o Juca fez uma aposta essa semana que o Fagner tomaria cartão. Isso. Porque exatamente isso. Isso é uma coisa... Agora, você aposta no Paquetá, 4 jogos jogando no S-RAM
e ele toma cartão em 4 jogos. Num volume maior do que o volume de da vitória do time, entendeu? Isso. Que não é o comum. Não é o comum. Aí essa é a burrice, craque, entendeu? Não, o jogador de futebol... Não é burrice. Não. O jogador de futebol que aceita... Desculpa, é mau caratismo, é mau caratismo. Não é burrice. Mas hoje em dia... Isso é sem vergonhice. Concordo. Pra não falar outra coisa enquanto eles não forem julgados pela... Porque é inacreditável de ser pessoas tão idiotas como essa. Que, por sinal, se você colocar o número de jogadores que tem no mundo, é muito pouca porcentagem das pessoas que são pegas. Foi o irmão dele? Foi o irmão dele, a troca de mensagens. Isso aqui, ó. Não, essa é a parte que o Flamengo... Cara? Essa é a nota oficial do Flamengo. Como é que pode? Deixa eu falar uma coisa pra você. Ô, gente, vamos supor, eu sou da 7K, certo? Só que eu não tenho intimidade com as pessoas que são os donos da 7K. Eu tenho com a agência que me contratou. Vamos supor que todos os jogos que eu faço todo dia, eu chego e falo assim, ó, pô, hoje o Roberto vai tomar cartão amarelo, o Memphis e o Breno Bidon, que nunca toma, certo? Aí os meus irmãos e Santo Antônio de Posse, todo mundo vai e aposta nisso. Também. Ó, peraí, alguém falou, né? Não é muito louco isso? Ô, gente, dá licença, né? E as casas... Você acha que casa de aposta gosta de perder dinheiro? Não. Você acha que cassino perde dinheiro? Não. Você acha que em Las Vegas quem mais ganha? Você acha que não tem uns trouxas que vê? É uma vez a cada ano, o cara pega aquelas coisas lá, a veinha ganhou $1 milhão. Essa que viraliza. $1 milhão, que viraliza isso. Mas os caras já ganharam $1 trilhão. Os caras já perderam a vida. Essa é a parada. Aí cada um faz o que quer da vida. É por isso que é maior de 18 anos. Agora vem o Flamengo, dá a nota... em ampla defesa, valores que sustentam o Estado Democrático de Direito. Pronto. O Flamengo está justificando por que não afastou o Bruno Henrique. Mas só para responder ao Souzinha, é importante, a Polícia Federal indicia o Bruno Henrique por estelionato, Souzinha, porque é uma troca de WhatsApp dele. O Ricardinho é jogador de bet. Sabe quanto fez os cassinos de Las Vegas em 2024? Só Las Vegas. 324 bilhões de dólares. Aí eu dou para uma veinha, $1 milhão. O que é isso, velho? 324 bilhões de dólares fez Las Vegas. Você foi lá visitar, que você falou que é do caramba. Eu gosto. Então, pera um pouquinho. Não do jogo, mas agora sim. Aí, os caras, você acha que os caras vão perder dinheiro? Aí você veio o Bruno Henrique, que já tinha falado, aí chorou, aquela coisa toda, e que tá tudo bem. É igual bandido, pô. Bandido, quando chega lá nas cadeias, quando chega nos presídios, a primeira coisa que eles pegam é a Bíblia. Mas por que não pega a Bíblia antes? Pô, pega a Bíblia antes, meu. Lê Salmo antes, vai fazer besteira. Mas cada um é cada um, meu irmão. Eu respeito todo mundo, a verdade é essa. Agora, quando você pega um jogador como esse, e um jogador que Paquetá, que por sinal, continua ainda lá a parada toda. Já foi julgado, agora a gente espera o resultado. Foram 3 semanas de julgamento. E esse resultado deve ser divulgado, craque, em julho. Final da temporada. E a Federação Inglesa pediu o banimento do Paquetá. Assim, pela Federação Inglesa ele não joga mais. Eu tenho opinião formada isso. Eu tenho opinião formada. Não é a Band que tem, não, hein? O cara que fez isso, ele nunca mais pode jogar futebol. Nunca mais. Tem que ser banido. Banido. Aí não, se ele for banido, se o Paquetá for banido lá, ele não joga aqui. Não joga. Agora, se ele for banido só no futebol da Premier League, ele pode jogar em qualquer outro lugar, filho. Essa que é a parada, entendeu? Agora, um Bruno Henrique, que ganha milhões, um cara que tem a vida legal, e também outra coisa, é que eu leio muita coisa. Eu não sei se ele também teve problema de CNH. Teve. Não teve problema de CNH? Teve. Cara, quem são esses... Quem são as famílias? Quem são os empresários? Quem são os agentes? Como é que um clube de futebol, às vezes, não orienta o jogador a fazer uma coisa desse jeito? Eu tenho uma rede de advogados, tenho o Herói, tenho o Precento,